que o problema reprodutivo, né, o declínio da função sexual, acontece 10 anos antes de acabar. Então, tem que tomar cuidado com isso também com as pacientes. Não é esperar acabar para ir tomar uma atitude, entendeu? O número de folículos em desenvolvimento na estimulação ovariana tem relação direta com quantidade de ócitos captados. Ou seja, cada folículo fornece um ócito. Número de embriões disponíveis para seleção, transferência e congelamento. E chances de gestação. Então, como eu expliquei tudo aquilo lá atrás para vocês, fica fácil de vocês entenderem agora o que está querendo dizer, né? O número de folículos está relacionado com a quantidade de óvulos captados. Cada óvulo vai disponibilizar, possivelmente, um embrião para seleção dele, transferência e até mesmo congelamento. E isso vai estar relacionado às chances de gestação. Então, pus um caso aqui que formou 4 embriões. Né? Se os embriões forem bons, chance boa de gestação. Se eles forem uma pessoa de idade avançada, como vocês viram, às vezes você transfere 4 embriões e a gravidez não acontece. Né? Então, isso aqui mostrando também, aqui ele mostrou saindo dos óvulos, que foram feito ICSI, aqui fertilizados, os óvulos fertilizados, multiplicação das células, só que aquilo que a gente sempre falou, muitas das perdas são antes da formação do embrião. Muitas perdas acontecem. Então, às vezes, a paciente começa aqui com 4 óvulos, por exemplo, e dependendo da idade dela, ela pode... Não sei o que eu fiz aqui. Parou de... Tem um pointer aí? Tem um pointer? Que o meu, não sei o que aconteceu, que ele parou aqui. Não tem um pointer não, né? Não sei, tem pilha? Não, passando ele tá. O que ele não está é fazendo o pointer, o laser. Mas dá para continuar aqui. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, nem todo óvulo significa formação de um embrião. Né? Muitos dos óvulos, eles não chegam ao estágio embrionário que você quer. Né? Então, você tem que sair de bastante óvulo para chegar a menos embriões. Né? Normalmente, esse é o processo reprodutivo normal. A idade não prediz de forma confiável a capacidade reprodutiva, tá? Porque realmente, na mesma idade, você tem vários, depois eu vou mostrar isso melhor para vocês. Outros métodos que avaliam essa função têm sido estudados. E aí nós vamos entrar nesses métodos. Um bom método indicaria a duração provável da atividade ovariana, indicaria a dose boa de estimulação do ovário em ciclos de fertilização, seria mais ou menos preditivo de gravidez e apontaria as chances de a mulher ter um filho vivo. Certo? Esse é um bom método de avaliação da reserva ovariana. E aí, o que a gente tem? Alguns métodos que a gente vai começar a falar para vocês agora. Tá? Que são mais ou menos daqueles que a gente já tinha contado um pouco para vocês. O que a gente pode observar no ovário que nos diz em relação à reserva dele? O volume do ovário, gente, olha, um ovário grande geralmente tende a ter mais folículos dentro dele. Um ovário menor tende a dar a dica de menos folículo. Tá? Mas ele não é um bom método. A contagem de folículos antrais, que eu já mostrei para vocês, já é um método melhor. Então, depois eu vou esmiuçar melhor isso, mas grava esse método para você avaliar
a reserva ovariana, do aspecto quantitativo. O FSH, olha aqui, ó, lembra dele? Se ele tiver normal, ótimo. Se ele tiver aumentado, tende a falar sobre reserva ovariana baixa. Só que o FSH, eu vou mostrar para vocês que já está no fim da carreira, quando ele começa a aumentar. Tá? Inibina B, aquilo que eu falei para vocês, ela cai em pacientes de mais idade. O hormônio antimileriano, que é produzido em cada folículo. Então, se você tem muito folículo, você tem muito hormônio antimileriano. Se você tem pouco folículo, você tem menos hormônio antimileriano. Citrato, clomifeno, agonista do GNRH e hormônio folículo estimulante exógeno são outros testes dinâmicos que a gente chama, que nós praticamente não usamos na prática médica. Então, volume ovariano, que eu falei para vocês, menor que 3 ml geralmente é mau prognóstico, né, de volume ovariano, e deve ser associado, então, com outros marcadores. É bom para você ver assim, você está acompanhando lá, de repente seu ovário começa a dar 2, 2,5, você não está usando pílula nem nada, é bom, né? Às vezes, mesmo que o médico, de repente, não conte os folículos antrais, mas se você tem um ovário pequeno, é um sinal de alerta, se você não estiver usando pílula. Tá? Os folículos antrais. Como que funcionam os folículos antrais? Então, esse ovário aqui, vocês acham que é de uma paciente jovem ou uma paciente velha? Esse aqui é de uma paciente... Esse aqui é de uma paciente mais velha. Olha esse. Mais jovem, mais velha. Tudo bem? Tem um monte de folículos, mais jovem. Tem pouco folículo, mais velha. E os folículos antrais, quem eram? Aqueles que tinham antro. Esse tem antro. Esse aqui tem antro, folículo antral. Esse tem antro, folículo antral. Esses aqui que tem antro estão em número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 folículos antrais. Esse aqui, 2. Qual que é a reserva dessa paciente? São 7 folículos? Não. Os folículos antrais é aqueles que aparecem. Lembra aqueles primordiais que eu falei para vocês, que ficam na histologia? Eles não aparecem no exame de ultrassom. Tá? Então, no ultrassom só aparecem os que têm líquido dentro. Então, só que existe uma correlação entre a quantidade de folículos antrais com os folículos primordiais. É uma dúvida comum das pacientes. Nossa, doutora, fui no médico, e ele falou que eu só tenho 7 folículos. Então, daqui 7 meses, acabou toda a história. Entendeu? Geralmente é esse o pensamento comum. Mas não, existe uma correlação do número de folículos antrais com o número de folículos primordiais. Então, se você tem essa quantidade de folículos antrais, você tem uma quantidade melhor de folículos primordiais. Se você tem poucos folículos antrais, você tem poucos folículos primordiais. É exatamente porque eles vão formando um ao outro. Lembra aquela sequência? Então, um vai se tornando o outro. Então, mais folículos antrais tendem a produzir mais folículos maduros e óvulos fertilizados quando você está dentro de um processo, por exemplo, de fertilização. Um dos melhores parâmetros da reserva ovariana. Tá? Mais de 10 folículos antrais, geralmente você teria umas taxas adequadas de gestação, principalmente em pacientes mais jovens. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, maior ou igual a 10, isso só no ovário, né, ainda tem o outro. Então, taxa adequada, geralmente tem uma taxa melhor de gestação. Então, isso aqui é um trabalho nosso, né, que mostrou exatamente isso. Né, um trabalho que eu publiquei. Contagem dos folículos antrais na predição de resultados de fertilização in vitro. É um dos trabalhos que nós publicamos nessa revista aí, que é da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. 2013 eu publiquei esse trabalho. Já o FSH é aquela história que eu falei para vocês.
Se ele tiver menor que 10, tá bom. Se ele tiver maior que 10, já começa a complicar. Então, quanto maior o FSH, lembra do esqueminha? Menor é a reserva. Tá? Então, à medida que a idade vai passando, a tendência do FSH é ir subindo. O LH também. E o FSH vai subindo à medida que a idade vai passando. O FSH alto não deve contraindicar a fertilização in vitro, principalmente em pacientes jovens, mas é um indicativo de reserva baixa. Representa quantidade e não qualidade da reserva, aquilo que eu falei para vocês sempre, né? Qualidade, quem que é o melhor marcador de qualidade da reserva, qualidade dos óvulos? Idade. Então, precisa de nenhum exame. Se o paciente chegar no consultório de vocês, doutora, eu tenho 40 anos, você acha que a minha reserva é boa? Não, eu já fiz o exame e já sei que sua reserva é ruim, do ponto de vista qualitativo. Tá? Taxa de cancelamento do ciclo, né? Às vezes o paciente nem responde, não dá nem para fazer tratamento com ela. Então, 5% com FSH menor que 15, 10% com FSH menor que 20, 20% com FSH menor que 25, e o FSH maior que 20, gente, 0% de gravidez. 0% de gravidez. Um FSH maior que 20. Isso aí é um trabalho que verificou exatamente essa questão. Tá? Então, esse aqui é um exame que muitas vezes o ginecologista pede. Então, se ela chega com FSH acima de 20 e você começa com ciclo para ela, geralmente